Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham em nossas reuniões remotas, em nossas reuniões via Facebook, via YouTube. Pedimos desculpas aí pelo início, que houve um probleminha aqui técnico, mas felizmente já estamos aqui com todos vocês, né? O tema desse nosso encontro é a harmonia interior e a busca pela unidade. E quando nós pensamos nesse tema, pode parecer que essa ideia de uma harmonia interior e a busca pela unidade seja uma reunião que vai tratar de alguns pontos muito parecidos com uma autoajuda ou algo semelhante, mas não, na realidade, a questão da harmonia interior é a luta de uma vida. Nós estamos aqui nos referindo a uma mudança estrutural do nosso ser, para se alcançar essa condição. E a busca pela unidade passa por esse processo da harmonia interior. Para que possamos refletir melhor sobre esse assunto, quando nós buscamos uma referência sobre harmonia no mundo atualmente, nós vamos perceber que a nossa humanidade atravessa momentos de forte comoção, de forte impacto, grandes transformações acontecendo no mundo, e todas essas transformações, fortes polarizações, tá? Os ânimos se acirram, e todas estas transformações, tá? Elas são muito características de uma certa época. Talvez até alguns de vocês questionem, não, mas isso sempre foi assim, a humanidade tem hora que está num momento de prosperidade, tem hora que as situações se acirram, os ânimos se confrontam e é muito cíclico isso. Mas, na verdade, o momento atual, amigos, é um pouco diferente. Aliás, é muito diferente de vários outros momentos parecidos da humanidade que nós temos registrados, tá, na história. Nós estamos falando de uma época aquariana, um período que acontece a cada 25.200 anos. É um período extremamente importante, onde toda a configuração da condição de vida manifestada começa a se alterar. E o que traz exatamente essa era de especial? O que ela exatamente significa para cada um de nós? Ela traz exatamente a necessidade, o impulso e a força para que haja uma revolução da nossa consciência, portanto, da nossa vida também. Uma revolução estrutural. Não se trata, amigos, de uma nova organização da sociedade, de um novo meio social, uma nova forma de economia, uma nova forma de relação. Não se trata de nada disso. A mudança estrutural é muito mais profunda, é muito mais estrutural, como o nome está dizendo. E para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, nós vamos inicialmente refletir um pouco como essa consciência trabalha, como é que a nossa consciência está formatada, como ela trabalha. A nossa consciência possui 3 centros de atividade. O santuário da cabeça, através da nossa atividade pensante, a nossa atividade intelectual, a nossa atividade mental. O nosso centro do coração, através de toda a atividade emocional da vida. E o nosso centro
de atividade, que nós chamamos de santuário da vida, que é o nosso sistema do plexo sacro. Estes 3 centros se constituem a base de atividade nuclear, a base nuclear da nossa consciência. E esses 3 centros se expressam através de 4 corpos. Então, o nosso pensamento, ele se expressa, o nosso sentimento e a nossa atividade em 4 níveis, em 4 corpos. Através do nosso corpo físico, através do nosso corpo etérico, através do nosso corpo emocional ou corpo astral e através do nosso corpo mental. Então, esse é o aparato, digamos assim, de manifestação da nossa consciência. Pois bem, e a nossa consciência em potencial, o nosso ser em potencial, tem as condições de uma mudança estrutural, de uma mudança total na forma com que ela opera. Mas por que isso não acontece? Por que nós temos tanta dificuldade de uma mudança estrutural? Isso se dá, amigos, exatamente pelo modo, pela orientação que a nossa consciência trabalha, que a nossa consciência se manifesta. E esse modo, basicamente, é como fundamento o egocentrismo. Então, o egocentrismo, ele funciona para nós como uma espécie de centro de força, de centro gravitacional, onde toda a manifestação da nossa consciência está baseada nessa atividade egocêntrica. E todas as expressões de consciência, portanto, a atividade do pensamento, do sentimento, estão baseadas nessa atividade do egocentrismo. Então, esse mecanismo do egocentrismo é que faz com que nós sempre nos manifestemos estruturalmente da mesma maneira. E para completar essa nossa reflexão em relação ao mecanismo com que a consciência opera, existe também os polos opostos em nós mesmos, ou seja, existe a nossa atividade de idealismo e de realismo. A nossa idealidade e a nossa realidade. A nossa idealidade no mundo do pensamento, fortemente ancorada, determinada pela realidade do nosso subconsciente, da nossa memória e do nosso inconsciente. Ou seja, essa idealidade não consegue ultrapassar determinado limite de manifestação. Ela sempre está presa dentro daquilo que nós conhecemos como referência em nosso próprio ser. Pois bem, amigos, então agora com essa manifestação, com esse estado de ser, nós nos vemos no período aquariano. E o que traz então esse período aquariano como uma realidade que confronta com essa nossa situação? O período aquariano, amigos, é um período onde a configuração da atividade dos 7 raios do espírito, e os amigos certamente já ouviram, já estudaram, já puderam compreender algo destas 7 qualidades da atividade do espírito no universo. É simplesmente a força que sustenta todo o universo. Nós podemos qualificar
estas atividades do espírito no mundo, como, por exemplo, a vontade, que se manifesta no centro nuclear do nosso sistema. Esse é o primeiro raio do espírito. O segundo raio do espírito, o raio do amor. O terceiro, a inteligência. O quarto raio, a harmonia. O quinto raio, a sabedoria universal. O sexto raio, a dedicação imperturbável. E o sétimo raio, a ação pura. Estes 7 raios se manifestam no mundo e na época aquariana, a determinados raios se evidenciam na manifestação da vida com mais poder e outros raios se manifestam de uma forma mais interior. Então, o raio da harmonia, que é o quarto raio, nesse momento da vida humana, ele se manifesta, vem se manifestando com uma força poderosíssima, por ser exatamente o raio que define a situação de todos nós. É o raio, ele é chamado do abridor de portas, ou seja, é o raio do espírito que define se os outros 3 raios anteriores, o 1, 2 e 3, e os outros posteriores, se eles estarão em harmonia conosco. Então, o quarto raio, que está exatamente no centro dos 3 primeiros e dos 3 posteriores, define essa situação. Pois bem, e como opera esse raio? Ele desce com uma força de revelação de tudo aquilo que é denso, formatado densamente, através de um pensamento denso, através de um sentimento denso, através de atividades aonde essa formatação é mais densa, portanto, mais negativa, se pudermos dizer assim. Então, inicialmente, ele vai exatamente aonde? Na fonte do subconsciente, na fonte do inconsciente, e começa a trazer à tona uma realidade de manifestação de vários aspectos da nossa vida que sequer imaginávamos. Então, aquelas coisas que normalmente ficavam escondidas em nosso próprio ser, as situações que eventualmente nós gostaríamos que ficassem quietinhas lá, tá? E não fossem reveladas, não permanecerão mais assim escondidas. Então elas vêm à tona através de inúmeras situações da nossa vida. Isso visto individualmente, mas é preciso também enxergar isso coletivamente. E coletivamente nós estamos vendo, todos nós, uma realidade de manifestação na qual nada mais permanece ou permanecerá, de certa forma, em conluio, em um processo de acordos espúrios e etc. Ou seja, as grandes lideranças, os grandes grupos que sempre dominaram a humanidade, que sempre mantiveram seus acordos, também não estão conseguindo manter essa realidade, pois tudo vem à tona. Vem à tona das diversas formas mais incríveis possíveis. E são revelados tudo que estava escondido. Exatamente para quê? Para que nós possamos entender o que precisa ser verdadeiramente alterado em nosso próprio ser.
qual é a realidade da nossa vida que precisa ser modificada. E essa realidade está presente no nosso subconsciente, na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa realidade, digamos assim, de memória, tá? De memória condicionante, de hábitos e etc. Então, amigos, a atividade do quarto raio desestrutura toda essa realidade que estava escondida, muitas vezes escondida para nós mesmos. Pois bem, a revolução da consciência, então, é uma necessidade. A busca interior por uma unidade, a busca por uma unificação para sair deste estado de separatividade que nos encontramos, essa busca passa necessariamente por uma harmonização interior. Não tem como ser diferente. Não dá para ser uma unidade superficial entre as pessoas, uma camaradagem, uma paz por acordos. Não, tem que ser uma mudança estrutural em nosso próprio sistema. Se cada um de nós não trabalharmos fortemente no processo de autoconhecimento, inerente a um caminho, a uma busca, se não trabalharmos nesse processo do autoconhecimento, se não identificarmos esses elementos que em nós são a base do conflito de nossas vidas, necessariamente nos perderemos nesse momento aquariano, no oceano de questões, no oceano de polaridades, no oceano de opiniões controversas. Nos perderemos fatalmente num grande conflito. E a atividade dos 7 raios, especialmente pela presença marcante do quarto raio, que vem para mudar essa realidade estrutural, certamente provocará em nosso ser não a harmonia, e sim o conflito. O conflito de um intenso confronto da nossa realidade de vida com a realidade manifestada pelo Espírito no mundo. Esse ponto é capital, é de fundamental importância, amigos, que nós entendamos o que é que essa era aquariana requer de cada um de nós. Essa mudança estrutural da consciência. E nós gostaríamos, assim, de dar a vocês uma imagem de todos aqueles que, de certa maneira, estão caminhando nesse sentido da mudança estrutural. As pessoas que buscaram através do autoconhecimento, fizeram um trabalho forte em si próprios e identificaram em si mesmos os pontos, tá, de conflito, os pontos da repetição ininterrupta da memória, os pontos condicionantes da nossa personalidade. Essas pessoas que abriram seu ser para a movimentação do primeiro raio em si próprios, que é a vontade do todo. Essas pessoas começam a dar passos muito importantes, no sentido de a vida se manifestar no presente absoluto, e não no jogo do passado e do futuro, no jogo desse passado que determina a nossa forma de pensar e de um futuro que causa uma ansiedade tremenda. Então, essas pessoas começam a sair
destes extremos, onde a consciência oscila fortemente entre passado e futuro, e a entrar num momento de um presente absoluto. E nessa condição surge necessariamente uma alegria indiscutível. As pessoas que têm essa experiência, a experiência de uma vida plena, tá? No presente absoluto, sentem no coração um processo de tranquilização, de serenidade e, ao mesmo tempo, uma grande alegria. E o processo da harmonia, então, começa a se estabelecer paulatinamente em cada um de nós. E esse processo da harmonia vai levar, necessariamente, ao equilíbrio do nosso ser diante dos outros raios do espírito. Então, começam a modificar-se em nós, estruturalmente, tá? Os nossos sentidos sensoriais, começa a se modificar a nossa forma de perceber as coisas. O amor começa a se fazer presente exatamente por causa desse equilíbrio do ser. A inteligência começa a entrar numa outra dinâmica de manifestação e o ser então começa a se equilibrar completamente de acordo com os 7 raios. Então, era isso que queríamos trazer nesse primeiro momento para abrir para perguntas e gostaríamos de dissertar um pouco mais sobre isso nos questionamentos de vocês, amigos. Fiquem à vontade. Bom, iniciando as perguntas. Temos aqui 3 perguntas do JF Neto Diniz. Vou encaminhar uma por uma, para ficar mais fácil. O Neto Diniz ele diz que não concorda muito com essa questão de que tem de ser um trabalho de uma vida inteira. E que o despertar, a revolução pode acontecer a qualquer momento. Sem dúvida, Neto. O trabalho de uma vida inteira, quando a gente fala isso, a gente coloca isso de uma forma metafórica, tá? Mas todos aqueles que de alguma maneira já estão maduros para esse caminho espiritual, certamente esse amadurecimento não veio apenas nessa existência. É um amadurecimento muito anterior a isso. Ou seja, várias experiências que estão gravadas em nosso sistema microcósmico, elas cooperam karmicamente para que nós já, talvez até muito jovens, talvez ainda até mesmo a crianças maduras do ponto de vista espiritual, já podem necessariamente startar esse processo de uma mudança estrutural. Então, nesse sentido, você tem razão, a gente comenta, é um trabalho de uma vida porque realmente começa aí, tá? Começa por esse amadurecimento, mas vai avançando ao longo da vida, uma mudança na qual a gente tem muito o que fazer, porque são muitos milênios, tá, de armazenamento de experiências no sistema microcósmico. Então, todo esse processo precisa ser reestruturado. Mas você tem razão, dá para começar o quanto antes e certamente todo começo vai nos levar a uma, digamos assim, um crescimento muito rápido. Próxima pergunta também do JF Neto Diniz, ele pergunta qual foi a necessidade do Espírito se manifestar aqui na matéria, na visão da escola? Então, essa pergunta é interessante. A necessidade é o seguinte, existe a criação divina, Neto, ela se baseia num princípio que é a triplicidade da manifestação de Deus no universo. E essa triplicidade, ela diz que espírito, alma e corpo.
que esses três aspectos da Trindade precisam se tornar unos. A nossa realidade de vida, a nossa consciência, é a formação de um sistema corpóreo. A formação de um sistema corpóreo para que esse sistema possa se tornar apto a unificar-se com o espírito. Então nós possuímos uma alma natural, possuímos um conjunto de 4 corpos que precisam, ao longo da evolução, tornarem-se perfeitamente íntegros, qualificados para unir-se ao espírito. Então a atividade do espírito desce ao mundo de forma mais intensa, por exemplo, no período aquariano, que é o período onde você tem, tá, a necessidade de mudar. Então, de unificar estes 3 pontos, espírito, alma e corpo. Essa que é a necessidade dessa atividade do espírito no mundo, mudar realmente a condição da nossa vida. Eu vou encaminhar outras perguntas, depois a gente retorna em mais duas do JF Neto Diniz. A próxima, então, vai ser do Ricardo Mansal. Ele pergunta se aquele que compreende essa mudança e busca aceitar, superar-se, se ele bloqueia sua libertação espiritual. Se ele recusa, desculpa. Repete, então, por favor. Aquele que compreende essa mudança e recusa aceitar, superar-se, bloqueia sua libertação espiritual? Quem compreende a necessidade da mudança e se recusa a mudar, com certeza bloqueia essa atividade. Porque, olha só, a mudança estrutural, ela tem que passar em todos os níveis dessa personalidade. A compreensão é um aspecto, tá? Mas é necessário que todos os demais níveis da personalidade, ou seja, os 3 centros de alma e os 4 corpos da personalidade, eles se manifestem nesse processo da mudança, tá? Então, a recusa, ela pode ser baseada numa dessas memórias condicionantes. Então, a pessoa às vezes tem elementos de memória tão intensos, tão fortes, que não permitem com que essa pessoa vislumbre uma forma de mudança no seu próprio interior. Então, cabe a essa pessoa, através da compreensão, do processo de autoconhecimento, descer a fundo para entender exatamente o que é que está obstaculizando a sua mudança. Quais os elementos que efetivamente não podem ser modificados e por que não podem ser, né? Então, com certeza, essa pessoa ela vai ter que passar talvez por mais experiências talvez mais duras, conflitos mais intensos, até chegar ao ponto, tá, em que ele efetivamente se disponha, tá, a fazer uma mudança estrutural. A próxima pergunta é da Vitória Seles. Então o raio da harmonia faz vir à tona que não estamos na verdadeira harmonia com o todo? Que devemos nos voltar para o verdadeiro ponto, que é o coração, e mudar o que precisa? Vitória, exatamente. A função do 4º raio, o raio da harmonia criadora, essa harmonia, ela confronta a nossa vida. E ela vai chegar nos níveis mais sutis da nossa personalidade, naqueles elementos que estão mais escondidos nos recônditos do nosso ser, que são as criações que estão lá no subconsciente, no inconsciente. E tudo isso vem à tona, tudo isso precisa vir à tona num processo de mudança. Não é necessário que todas as manifestações criadas, elas passem uma a uma diante da nossa consciência, mas os grandes grupos de polarizações de criações, certamente eles precisam ser trabalhados. Por exemplo, os medos, né? A ansiedade, preocupação e medo, a vaidade, a presunção do ser humano. Todos esses aspectos que são expressões da nossa alma, elas são confrontadas
nesse período do quarto raio. E, como você disse, através do coração, sim, o processo inicia pelo coração. Porque o elemento do coração, o coração é muito interessante porque ele não é só esse órgão físico que nós conhecemos, existe o coração etérico que está por detrás do físico. São 7 câmeras etéricas que são preenchidas pelas expressões da nossa personalidade. Então, tanto as expressões de medo, as expressões, enfim, né, de ansiedade e preocupação, as expressões do orgulho, da vaidade, todas essas expressões, elas são forças, são energias criadas pelo nosso próprio ser que vão exatamente preenchendo estas 7 câmeras do coração. E aí o coração realmente torna-se um campo de batalha. Vocês certamente hão de concordar que quando um conflito se estabelece, tá, em nossa vida, e ele se revela muito fortemente em nossa vida, o coração é o principal campo de batalha. É exatamente nesse centro do coração que há uma intensa luta. Então, essa luta ela só pode efetivamente trazer paz no coração quando a compreensão começa a operar sobre as atividades criadoras do ser humano. Aí o coração começa a vamos dizer assim, desvencilhar dessas energias que preenchem estas câmaras. Não sei se ficou claro, tá? A próxima pergunta é do Soares Silva. Ele pergunta, em relação ao processo ou passo inicial para a descoberta e percepção da vida no presente absoluto, qual o comportamento ou atitude a ser implantado ou desenvolvido para sentir, perceber e passar a viver nessa plenitude do presente absoluto, desfrutar dessa condição? Soares, né? Isso, Soares Silva. Soares Silva. Olha, Soares, esse processo de viver uma vida no presente absoluto, é claro que precisa ter uma compreensão muito clara, tá, dos elementos que estão presentes em nosso próprio ser, para que se tenha a capacidade de operar. É necessário que a nossa consciência tenha um espaço de mobilidade. Quando nós demos essa imagem do coração preenchido, nós podemos imediatamente pensar também que a cabeça está toda preenchida com todas estas criações. E então a consciência do ser, que é composta de 3 centros, como nós dissemos, do santuário da cabeça, santuário da vida e santuário do coração, esses 3 centros estão abarrotados de atividade pensante, atividade emocional, de medos, de preocupações, enfim, de todo tipo de produto da criação humana. Então, nessa condição, a consciência geralmente não tem, tá, espaço de mobilidade. Ela não consegue se enxergar. Então, ela passa a vida num processo de reação. Todas as coisas que acontecem em nossa vida, nós imediatamente reagimos a estas coisas com base na nossa memória. Portanto, com base naquilo que está sedimentado no subconsciente, no inconsciente e enraizado como memória em nosso próprio ser. Então, nessa condição, não há espaço de mobilidade. O espaço de mobilidade, que é um pequeno espaço onde a consciência se observa, isso só começa a acontecer com a maturidade do ser. A maturidade espiritualmente falando. Tá? Então, nesse processo de maturidade, o ser humano começa a receber o impulso que advém do núcleo original em seu próprio microcosmo. O núcleo esse que nós chamamos de mônada, chamamos de átomo centelha do espírito, de rosa do coração, de Atman. Esse núcleo começa a irradiar para dentro de nosso coração. Então, essa irradiação, essa luz começa a surgir no santuário da cabeça e nesse momento começa a se ter a possibilidade de se perceber a si próprio. É só nessa condição de uma autopercepção que a gente começa a ter capacidade de operar
para que, por exemplo, a gente consiga viver, mesmo que em alguns momentos, um presente absoluto. Não sei se ficou claro, mas é uma conquista para e passo, tá? Para que esse presente absoluto se torne verdadeiramente absoluto em nossa vida. O Carlos Levo, ele pergunta: como transcender o ego se nós temos nossa própria consciência para reeducar essa nova consciência sem autoassédio, automagia, autossabotagem? Com o karma coletivo, não nos distanciamos das pessoas ao escolhermos esse caminho? Carlos, olha só, como transcender o ego? E a sua pergunta tem, de certa maneira, a gente respondeu uma parte dela na pergunta anterior aqui, né? Porque o ego mesmo ele não transcende a si mesmo. Não, é impossível para o ser humano, para o seu ego, ultrapassar o próprio ego. Tá? Essa é uma realidade inquestionável, não há como. A única possibilidade é quando uma nova realidade de consciência, e aí nós estamos falando não do conjunto kármico que está em volta de nós, do conjunto de imagens, pensamentos, de memória que está em volta de nós, mas uma nova realidade de consciência começa a surgir no centro do coração. E essa realidade de consciência, esse momento, o momento aquariano, é muito propício para que isso aconteça, Carlos. Porque é um momento onde a intensificação dos raios do espírito é tão grande no seio da humanidade que todos os elementos que têm ressonância, tá, com a atividade do espírito começam a entrar em atividade. Então, aqueles núcleos monádicos que estavam latentes muito tempo no centro, nós temos um núcleo monádico no centro do coração, um núcleo monádico acima do santuário da cabeça e um mais abaixo do santuário da vida. Estes centros começam a entrar em atividade e impulsionar o ser humano para uma realização, para uma mudança, para um conhecer-se a si próprio. E lógico, o que flui nesse impulso? Qual que é a realidade desse impulso? Qual a matéria, a energia que flui por esse impulso? Luz. E a luz carrega o quê? Informação. Carrega, então, a ideação do todo que vai se fazendo presente em nós. Então começa a surgir uma nova atividade de pensamento, uma nova atividade de percepção. E o ser humano então começa a reconhecer o seu próprio ego. Então olha só, é uma outra instância na nossa própria consciência que começa a reconhecer o próprio ego. Tá? Uma instância de uma alma superior, de uma consciência, de uma nova consciência, como nós costumamos dizer na Rosa Cruz. Bom, espero ter respondido, Carlos. O Diego Oliveira pergunta: o que a depressão, que aumentou extraordinariamente em nosso tempo, tem a ver com a era de Aquário? Então, Diego, olha só, o início da nossa live aqui, que até foi um pouquinho conturbada por causa do problema técnico e tudo, nós dissemos que a atividade caótica da vida humana, tá, nesse momento, é fortemente impactada pela atividade do quarto raio. E o quarto raio, então, vem trazendo para o ser humano uma pressão de cima para baixo para que a gente resolva os problemas interiores e abra a possibilidade para que essa estrutura maravilhosa, que é os 3 centros de consciência e os 4 corpos da personalidade, possa, enfim, enobrecer-se, tornar-se verdadeiramente apto, tá, a essa integração, tá, de espírito, alma e corpo. Essa é a função da época aquariana. Ela vem trazer essa realidade. Só que até que a humanidade perceba isso, até que
devido à nossa condição kármica, tá? Devido à quantidade de energia que está circulando em volta de nós, até que nós percebamos isso, há uma ebulição de todos estes elementos em nosso próprio ser. Tá? E o processo depressivo, certamente, muito do processo depressivo certamente tem a sua origem aí. Tá? Exatamente nessa pressão forte por uma solução na qual a gente não consegue enxergar a saída. Então, acaba sendo também uma forte e dura experiência o processo depressivo, até que a gente consiga sair dele, tá, com uma autopercepção. Essa é a situação, amigo. O Marcos Moura pergunta como mudar se as pessoas que você ama não te acompanham, não te acompanharem? Marcos Moura. Como mudar se as pessoas que você não te acompanham? Ou seja, se você está num processo de mudança estrutural da consciência, se você está num processo de renovação de vários aspectos do seu autoconhecimento, da sua autopercepção, e as pessoas ao seu redor, tá? Muitas dessas pessoas não acompanham essa evolução do processo de consciência, né? Então, certamente, Marcos, é um pouco difícil do ponto de vista da relação, mas esse processo é assim mesmo, e ele terá que ser assim, porque, pensa bem, nem todos nós conseguimos andar juntos nessa caminhada aí do caminho espiritual, né? Mas cada um de nós que consegue avançar no caminho espiritual, ele acaba abalando muito estruturalmente os companheiros que estão ao seu redor. Porque tudo são campos magnéticos, né? Então, o que acontece? O seu processo de evolução da consciência acaba, de certa forma, impactando, tá, nos que estão à sua volta. E às vezes esse impacto causa uma reação contrária, às vezes ele causa uma indiferença, às vezes ele simplesmente nada acontece, as pessoas se tornam talvez até mais frias, enfim. É um processo que a gente não tem que se preocupar, tá? E nós temos que prosseguir fortemente com a mudança interior. Esse é o ponto principal. Porque é nessa mudança interior, Marcos, que toda a humanidade será beneficiada. Porque nós não estamos falando aqui simplesmente de uma mudança de comportamento, tá? De uma mudança uma forma de perceber diferente. Nós estamos falando de uma mudança estrutural. E a mudança estrutural, ela mexe atomicamente. Ela mexe atomicamente em nós e atomicamente no mundo. Tá? Isso é fortemente um impacto que ocorre no mundo. Quanto mais pessoas tiverem um processo iniciático em andamento, mais será impactada a humanidade. E mais rapidamente outras pessoas também entrarão num processo de iniciação, um processo de reestruturação da consciência. Tá bom, Marcos? O Adriano Andrade Vaz pergunta: como saber o que é ego e o que é átomo centelha? Adriano, como saber o que é ego e o que é o átomo centelha? Bom, o átomo centelha do espírito, vamos falar assim cientificamente, tá? É um núcleo original que está presente matematicamente no centro do nosso coração, matematicamente, tá? Ele pertence ao microcosmo, ao campo eletromagnético de vida na qual nós estamos manifestados. Nós estamos manifestados dentro desse campo sem ter uma percepção clara do próprio campo, da própria realidade desse microcosmo. Mas nós recebemos impulsos dessa realidade. Esses impulsos,
essa força que chega para nós através desses núcleos monádicos, tá? São impulsos para que haja uma mudança estrutural. Então, é uma outra natureza, a natureza original em nós, que começa a fluir como impulsos. Como, por exemplo, como uma forte inquietude no centro do ser, um impulso para buscar, um impulso para realizar uma mudança estrutural. Se nós tirássemos esse núcleo monádico, se ele simplesmente deixasse de existir em nós, não haveria impulso para mais nada do ponto de vista de uma elevação. Nós simplesmente estaríamos fadados a continuar vivendo a nossa vida como um ser biológico, nasce, cresce, não haveria questionamento, não haveria nada. Então, o que traz todos estes valores para nós, os valores de uma vida superior, são exatamente esses impulsos no centro do nosso ser. Agora, é muito fácil, de certa maneira, nós percebermos quando é que este impulso está falando no centro do coração, portanto, na nossa alma, e quando é que o nosso ego está falando. Normalmente, o ego ele tem uma atividade que é muito bipolar, tá? É sempre uma atividade egocêntrica, como nós dissemos, tá? Sempre uma atividade de ataque ou de fuga. A nossa atividade egóica tem essa manifestação. Sempre de forma egocêntrica, sempre ou atacando, tá? Ou fugindo. Essas são as principais características fundamentais desse sistema egocêntrico, tá? Então, aquele impulso, tá? Aquele impulso mais profundo por amor, aquele impulso na qual não se quer efetivamente nada para si, tá? Mas simplesmente uma elevação do mundo como um todo, tá? Uma elevação dos reinos, uma elevação do planeta e uma elevação da humanidade. Estes impulsos são do aspecto monádico em nosso ser, que é exatamente o curso do desenvolvimento da vida humana, tá? Então, com o passar do tempo, você vai começar a distinguir claramente o que é essa voz, tá? do ego em nós, com as suas características fundamentais, e o que é essa voz, tá? Do núcleo monádico, do centro da rosa no nosso coração. Bom? Pedro, caminhando para o final, então, mais duas perguntas para a gente poder encerrar. A Andréia Costa, ela pergunta se um dia a Terra vai mudar seu sistema de dualidade e o que seria a Terra? O que é a Terra? Andréia, a Terra ela faz parte de um grande processo de desenvolvimento da criação divina. Na verdade, a nossa Terra ela é chamada de um centenário cósmico. Na nossa Terra existem 7 campos de manifestação, 7 campos de vida. Nós conhecemos tão somente um. Nós conhecemos tão somente a vida na matéria, tá? Mas existe a 6ª região planetária, a 5ª região planetária, a 4ª região planetária. Ou seja, aquilo que nós conhecemos da Terra não é nem 10% do que é a Terra. E a Terra, sim, caminha, tá, para o desenvolvimento a que ela está proposta, a que ela está definida. O desenvolvimento de acordo com o plano da ideação. E aí, Andréia, assim, para te dar uma tranquilidade nesse sentido, nós até acreditamos que a nossa vida é muito impactante para o planeta, que a nossa atividade como seres humanos egóicos é muito destruidora para o planeta. Sem dúvida nenhuma, tem vários aspectos desse, mas na verdade a gente não chega em nenhuma pequena parte dessa maravilha que é o órgão terrestre. E ela vai na nossa frente, ela anda na nossa frente,
é nossa mãe, a Mãe Terra, e ela vai num processo de mudança na nossa frente. Então, quando a gente fala, por exemplo, que é necessário que esse núcleo monádico em nosso próprio ser, tá, ele desperte, que seus impulsos transformem o centro do nosso coração e que o nosso santuário da cabeça possa então ser purificado dessa atividade densa da atividade humana. Quando nós falamos isso, nós podemos ter a certeza de que o núcleo monádico da Terra, chamado de Logos planetário, já entrou no processo de transformação. Ele nos precede. Ele já está totalmente em total harmonia, tá, com a atividade do Espírito. Então, essa Mãe Terra, ela está se preparando para as transformações necessárias, digamos assim, para acomodar a vida numa outra condição. Espero ter te respondido, Andréia. Bom, a última pergunta, não é bem uma pergunta, mas é uma aproximação, Uma afirmação. Uma aproximação à escola, né? Sim. A Sueli Scaglione, ela quer saber como que ela pode participar da Rosa Cruz Áurea e caso ela possa, né, qual que é o caminho, porque ela gostaria de saber mais profundamente os ensinamentos da escola. Olha, Sueli, é muito bacana a sua pergunta, porque certamente ela serve para muitos outros, né? Você já está se aproximando muito da escola quando você está assistindo essas lives, certamente você assistiu muitas outras, e tem uma gama muito grande de vídeos e manifestações, tanto no YouTube, como no Facebook, no Instagram. E em todos esses canais, tá, você vai encontrar, tá, os endereços físicos da escola. Então, se a sua necessidade tá, de se aproximar fisicamente do campo da escola, o que realmente é algo desejável, tá, então você pode consultar nesses locais os nossos endereços, até na página mesmo da Rosa Cruz Áurea, institucionalmente. Você pode procurar o local que mais se aproxima da tua residência, né? E ver se você consegue fazer uma presença ali. Tá? Existem também outros meios. Você vai se comunicando conosco, inicialmente por essas lives, depois você pode se comunicando conosco através dos e-mails. Vai chegar o momento em que você vai chegar fisicamente na escola. E o caminho é esse, tá? É conhecer primeiro, tá? Se aproximar, chegar no campo da escola fisicamente é uma dádiva, tá? Porque é um campo eletromagnético formado, é um campo onde há um grupo enorme de alunos que estão trabalhando fortemente em si próprios, forma então um campo muito especial de vida, de manifestação, tá? Um campo eletromagnético protetor e ao mesmo tempo instigador, impulsionador da realização. Então, por estes canais você chega nos endereços. Nos endereços você pode frequentar uma palestra presencial nossa, uma palestra pública em nossas salas de contato, e ali chegando rapidamente você vai se inteirar, vai conversar com um dos nossos companheiros e certamente será convidada para participar conosco, tá bom? Das atividades, tá? Muito obrigado, então, pela tua pergunta, viu, Sueli? E aí, amigos, estamos caminhando para o final e gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês, aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, numa próxima certamente haverá a possibilidade de estarmos respondendo e estamos à disposição de todos. Na próxima segunda teremos mais uma palestra com vocês. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.